Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja envolvendo cada um de nós, permaneça em nós e que nós estejamos todos concentrados, voltados, tanto quanto possível, ao propósito que nos trouxe até a casa, que é o de aprender, que é o de encontrar um pouquinho mais de luz, que possa ampliar aí o nosso discernimento e dessa maneira nos permitir, com mais luz, com mais esclarecimento, possamos nos conduzir cada vez melhor em nossas vidas, diante aí dos contextos diversos que nós estamos inseridos na nossa vida em sociedade. Eu gostaria de iniciar aqui falando sobre, recordando, o propósito da nossa existência espiritual. E o propósito da nossa existência espiritual, de acordo com a nossa doutrina, isso é a questão 115, é a de nós, através do cumprimento de nossas missões, das nossas tarefas, nossos compromissos, irmos nos esclarecendo, adquirindo cada vez maior esclarecimento, e esse esclarecimento nos conduzindo gradativamente, progressivamente à perfeição. E ao alcançarmos essa perfeição, segundo a espiritualidade superior, encontraremos a felicidade em sua plenitude, uma felicidade sem mácula, uma felicidade perfeita. Esse é o grande projeto existencial para cada um de nós, espírito, em processo de evolução no universo. Não é só para quem está na Terra, é para qualquer espírito, qualquer ponto da criação. E a questão 132, recordando, ela também é interessante, aí fala sobre o objetivo da nossa encarnação. Então, a encarnação aqui no planeta Terra. E aqui nós temos uma situação já especial, particular, certamente diferente da situação de muitos outros grupos animados ou habitados do nosso universo. Muitos estão aquém, outros estão muito à frente do nosso. Mas nós encarnamos aqui, segundo a espiritualidade, também para alcançar a perfeição. E aí somos submetidos a provas, expiações, temos as nossas missões e vamos cumprindo aí nosso papel, junto à criação, como co-criadores, junto a Deus, ainda que o nosso trabalho seja tão pequenino, mas cumprindo esse nosso papel, nós vamos também nos aperfeiçoando. A questão 66 já vem mais adiante, dentro daquela sucessão de perguntas que Kardec foi fazendo para os espíritos, então nós chegamos ao conceito da reencarnação. Porque se nós estamos submetidos a um processo de busca da perfeição, e ela não vai acontecer em uma vida apenas, e Kardec perguntou isso para os espíritos, é a questão 166, e se nós não alcançarmos, se o espírito não alcança sua perfeição, sua purificação total numa vida, aí então lhe será imposta uma nova existência, uma nova vida. Kardec, a princípio, até pensou que fosse a vida espiritual, mas depois eles disseram, chegou, com mais 3 perguntas, chegou-se à conclusão de que só alcançaremos essa perfeição através da reencarnação. Então estamos todos submetidos a um processo de busca da evolução, de busca da perfeição, e a nossa doutrina nos traz uma contribuição imensa nesse sentido. Não só nos esclarecendo sobre isso, mas também nos oferecendo recursos, meios, para que nós possamos alcançar o máximo de possível aqui dentro do planeta Terra. Não alcançaremos essa perfeição na Terra, muito menos uma felicidade plena. Kardec também perguntou sobre isso. É a questão 920. Os espíritos responderam que a felicidade na sua plenitude não se alcança na Terra. Não há condição de alcançar a felicidade plena. Porém, disseram eles, cabe a cada um ir minimizando suas dores, suavizando as suas lutas e sendo, portanto, tão feliz quanto possa. Então, a felicidade que a doutrina menciona e é proposta para nós hoje é uma felicidade relativa às próprias condições do planeta, do nosso corpo físico, enfim, todas as condições desse nosso grande habitat aqui terreno,
e sabendo ainda que nós vivemos em um conjunto de uma humanidade que está numa fase de provas e expiações. Alguns já falam que a gente já está num processo de regeneração. Eu não sei, não dá para afirmar isso. Até porque também a passagem de uma fase para outra é muito sutil. Isso não se dá de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, nem de uma década para outra. No mínimo vão algumas centenas de anos. Esse processo de transição. E talvez por isso até que a gente vê ainda tantos conflitos, né, no nosso solo terreno. Muitos imbuídos, né, de boas ideias, de ótimos propósitos, ideias elevadas, se sacrificando, às vezes até em favor do próximo, e tantos outros se opondo, criando obstáculos, guerras, conflitos, enfim, criando obstáculos diversos que impedem esse processo, né, de ser mais harmonioso, mais tranquilo para todos nós. Mas, enfim, essa é a condição de um planeta em fase de provas e expiações. É um planeta, é um mundo onde o mal ainda predomina, infelizmente. O planeta de regeneração, o bem predomina. Então vamos procurar entender a nossa própria participação, né, em meio a tudo isso, a nossa contribuição. Se o planeta está em fase de provas e expiações, mas nós não podemos individualmente já estarmos trabalhando pela nossa regeneração, eu penso que sim, isso aí é uma coisa individual, cada um faz sua escolha, cada um vai mais depressa ou mais devagar, conforme seu empenho, sua dedicação, sua fé, sua confiança, né, na lei divina. Então o processo de evolução ele é ao mesmo tempo coletivo, porém ele é também individual. Né, individual. Nós estamos iniciando um ano, 2023, e outro dia eu ia iniciar uma palestra e de repente eu sentei, parei e me veio uma frase, né, relacionada à questão da expectativa e iniciativa. O que é ter expectativa? Não é ficar esperando que algo ocorra, ficar meio assim como um espectador. E a iniciativa? Não seria o oposto, talvez, de expectativa? Será que é conveniente a gente ficar sempre em expectativa, sempre esperando as coisas acontecerem? Eu penso que é uma situação um pouco perigosa. Nós, em alguns momentos, fases, em relação a algumas coisas, temos que ficar realmente em expectativa. Até porque o que ocorre nos afeta, nós não temos poder e controle sobre todas as coisas. Então, sempre estaremos em expectativas a muitas coisas. Mas também é importante pensar na iniciativa, não ficar apenas na expectativa em relação àquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos mudar. Entenderam? Isso é que é importante. O que eu posso fazer? O que eu posso iniciar nesse ano de 2023? Que talvez eu esteja protelando, deixando para depois, talvez sempre naquela expectativa de que vai ficar melhor, vai ficar mais favorável, e aí o tempo favorável não acontece. E a gente permanece na expectativa. E depois vai chegando dezembro, meu Deus, terminando mais um ano, eu não fiz nada, parece que é horrível essa sensação. Nós temos 365 dias à nossa disposição. É um tempo muito bom. É possível iniciar obras, é possível iniciar um curso, iniciar um trabalho novo, fazer uma certa mudança. Mas é preciso que a gente tenha uma visão da vida nossa como um todo e ver o que eu tenho que priorizar, né? Qual a minha prioridade neste ano? O que vai fazer mais diferença para mim, que pode me motivar mais, me alegrar mais, me fazer levantar cedo com mais disposição? Então, chamo antes de tudo a todos a atenção para isso. Nós só vamos cumprir a nossa missão, essa que está contida ali na questão 115, 132, 166 e tantas outras, se nós estivermos atentos às nossas responsabilidades. Aquilo que a nossa consciência chama, que a nossa consciência indica, não é o que o outro está pedindo ou falando, embora a gente também não possa ignorar uma solicitação. Às vezes a solicitação é uma forma da vida nos mostrar algo que nós podemos fazer, algo que nós podemos assumir. E é somente realizando algo e em favor do outro é que nós vamos sentir
essa sensação de felicidade, né? Ainda que seja essa felicidade relativa. Vamos pensar um pouquinho nisso esse ano de 2023. Né? É possível fazer muita coisa, gente. É possível. Né? Mas não vamos ficar deixando para depois, que daí o tempo vai passando e a gente depois se sente pressionado pelo próprio tempo. E aí cria aquela ansiedade inútil, que até perturba o processo de vida. Então a gente sabendo observar a nós, os nossos talentos, nossas vocações, nossas capacidades, aí sim nós poderemos ir determinando qual é a nossa missão. O que eu vim fazer na Terra? Qual a minha vocação? A vocação é o cruzamento, né, do que nós amamos e sabemos fazer com aquilo que as outras pessoas estão precisando. Então quando a gente faz o cruzamento dessas duas coisas, nós vamos entender onde nós estamos sendo chamados a atuar e onde nós podemos iniciar alguma coisa. Aí não ficamos apenas na expectativa, porque estaremos no plano da iniciativa, do fazer. Mas é preciso fé, autoconfiança também, né? Porque sem isso, a protelação, o deixar para depois, vai predominando em nossas vidas. E nós não fomos criados para isso. E aqui todo mundo já é muito experiente. Aqui não tem nenhum novinho, ninguém está iniciando o seu processo evolutivo agora. Todos nós já percorremos um trajeto imenso, mas imenso, na Terra, e muitos de nós mesmo em outros mundos. Né? Muitos de nós não somos terráqueos, né? A gente veio de outros planetas para continuar a nossa jornada aqui, ou viver a nossa jornada aqui, porque a nossa necessidade nos conduziu até o planeta Terra. E o propósito de todas as nossas experiências é o desenvolvimento, segundo a doutrina, das nossas faculdades, né? As faculdades imensas que nós temos dentro de nós. E aí surgem os diversos contextos da nossa vida onde nós podemos executar o nosso trabalho. E a família é um deles, e é um dos mais importantes. Né? Talvez a gente não vá fazer muita construção material junto da família, ou com a família, no ambiente familiar. Embora às vezes se façam muitas coisas, existem muitos empreendimentos familiares, né? Que representam oportunidades imensas de ajustamento entre os espíritos da família, né? De desenvolvimento de simpatia, de harmonização. É uma oportunidade muito interessante essa, porque aí existem dois contextos, né? O familiar e o profissional. Muitas vezes a gente sabe que a coisa não avança bem, até por ser familiar, né? Surgem problemas e a gente sabe de grandes empresas, grandes conglomerados de negócios que foram à bancarrota e faliram completamente em função da desarmonia entre os familiares que comandavam o negócio. Mas pode ser diferente, e a proposta é que seja diferente, que a gente aproveite esses contextos para progredir, e progredir em conjunto, né? Que a família pode progredir, todos os membros. Agora, também pode surgir em nosso caminho as provas e expiações no nosso campo familiar. E a partir de agora eu vou dar um tempo para isso, tá? Vamos analisar. Aqui tem texto de Emmanuel, tem texto de Joana de Ângeles. Então vamos ver aqui alguma coisa que eu selecionei nesse campo das provas, expiações que nós vivemos, que todas as famílias vivem, né? Todos vivem, todas as famílias, em todas elas vamos encontrar experiências particulares, diversas, que envolvem aqui. Alguns exemplos nós pegamos aqui da Joana de Ângeles, que fala sobre, por exemplo, as enfermidades degenerativas. Existem as enfermidades. Bom, o nosso próprio corpo está em processo de degeneração constante, não é, Vera? Todos nós, né? A gente está envelhecendo, nasceu, já entrou no processo. Porque a gente começa a morrer quando nasce. Então, o processo de degeneração, ele é parte integrante da nossa vida. É biológico isso, não tem como fugir dessa realidade. Mas tem as enfermidades degenerativas, né, que vêm apressar o processo. Existe a surdez, existe a cegueira, né, a mudez, a paralisia. Né? Aliás, a mudez não, geralmente eles falam que existem os surdos, não existem mudos. Né? Quem é da área fala isso. Não existe o mudo, existe o surdo. Então falar surdo-mudo é errado. Fala-se apenas surdo. Ele não fala porque não ouve, então não fala porque não vai falar o quê? Né? Se não consegue ouvir nem a própria voz, não vai ouvir nada, então não tem como.
mas a surdez, a paralisia, os distúrbios mentais irreversíveis, em forma de provações, né, de que se fazem instrumento as doenças infectocontagiosas, né, infectocontagiosas. Olha a Covid aí, né? Olha o estrago que a Covid já fez, está fazendo, e não só no plano assim, do corpo, da saúde, mas até de convívio, a nível social, né? Desestruturou, quase que desestruturou nossos meios religiosos como um todo, acabou com muitos negócios, né? Deu surgimento também a outros, mas operou mudanças imensas dentro da sociedade. E a gente ainda está convivendo com isso, né? É um fantasminha, né? Eu tive Covid 2 vezes, né? Tive Covid 2 vezes, foi isso que eu fui premiado 2 vezes, mesmo tomando os cuidados, né? Mas graças a Deus, tudo passou tranquilo. Eu falei, vamos para a próxima, né? Se vier, Deus, a gente se recupera de novo, da mesma forma como recuperou dessas duas. E vamos em frente. Então é uma doença infectocontagiosa, né? Aí tem os acidentes também que surgem, muitas vezes mudando o destino de uma pessoa, mudando o destino de uma família, né? Eu mesmo tenho amigos eu tenho um amigo que me vem à mente agora, que isso já tem uns 30 anos, mais de 30 anos, né? Um acidente aparentemente bobo na estrada, um carro cheio, e só ele se machucou, mas machucou onde? Machucou na coluna. Ficou paralítico, né? Paraplégico. E aí é para o resto da vida e muda radicalmente a vida da pessoa, né? Não tem como não mudar, né? É algo muito drástico, mas obviamente que isso está dentro do plano divino, está de acordo com a lei de justiça, a lei de ação e reação. Cada um vai vivendo aquilo que precisa. Talvez muitos de nós já tenhamos vivido esse tipo de experiência em alguma vida passada, com certeza. Ou poderemos vir a viver se for necessário, né? Ainda no futuro, nessa vida, noutra vida, que seja noutra vida. Não vamos aqui pensar muito dessa forma negativamente. As dores morais a que todos nós estamos sujeitos, a solidão, quem é que já passou por solidão, já se sentiu em estado de solidão? Mas solidão mesmo, aquela que dói, que machuca, né? Que dói na alma, né? Eu já passei por solidão, fase de solidão. É muito difícil, é complicado, né? Nem sempre a solidão ela está acompanhada de quem está, o fato da pessoa estar só. Estar só não significa que a pessoa esteja em estado de solidão. Às vezes ela está se sentindo solitária, mesmo vivendo com outra ou outras pessoas, né? Conflitos variados que todos nós também podemos viver. Então, tudo isso, gente, são apenas alguns exemplos de situações que trabalham aparentemente contra a nossa felicidade, não é? Parece que é contra a nossa felicidade, mas não é, porque se fez necessário para que de fato a gente venha caminhar na direção da felicidade, ainda que a gente não compreenda essa felicidade agora, mas mais adiante, no mundo espiritual, nós vamos entendê-la, sim, com certeza. Daí a importância de se bem conduzir diante das provas e expiações a que a vida nos submete. Porque não basta apenas viver a situação. É importante saber bem lidar com elas, né? Essas dores aparecem, segundo Joana, nos convidando ao amadurecimento espiritual e para que a gente compreenda mais profundamente, né, o sentido superior da nossa existência. E aqui, falando um pouquinho mais sobre família, a Joana de Ângeles nos falando, não fosse a família e crimes hediondos que são cometidos ou foram cometidos em outras vidas, ocultos da consciência social. A sociedade ignora, não sabe quem cometeu o crime. A criatura desencarnou e conduziu com ela, no plano da sua consciência pessoal, aquele crime hediondo. Carrega consigo na consciência e vai estar com ela no mundo espiritual, vai seguir na próxima vida, e enquanto ela não se bem resolver a enfrentar devidamente e cristamente essa situação vivida, esse problema, ela vai carregar aquele sentimento de culpa dentro dela.
Todos nós temos sentimentos de culpa oriundos de vidas passadas. Não quer dizer que seja relacionado a crimes hediondos, mas a falhas, fraquezas, né? De diversas formas, que deixamos para trás. E hoje eles se manifestam na forma de sentimento de culpa. E às vezes manifesta já desde criança. Uma das situações onde o sentimento de culpa aparece ali já às vezes quando a criança está saindo da infância, começando a entrar na fase da pré-adolescência, às vezes vem uma timidez exagerada. Timidez, muita timidez. Eu tive esse problema, gente. E isso está relacionado aos nossos erros, às vezes erros clamorosos de vidas passadas. Né? A gente está como que querendo se esconder, fugir, com vergonha. Né? É uma vergonha muito grande. E ela aparece onde? No relacionamento, na hora que tem que conversar com alguém, na hora que tem que entrar em determinado lugar, que tem que fazer determinada coisa em público, sabe? Aí vem aquela sensação horrorosa, né, de vergonha, que é a timidez. Mas ela, obviamente, tem a sua causa lá atrás. Né? E a gente está vivendo isso, porque está tendo dificuldade de agir, de reagir mais positivamente a esse tipo de sentimento que a gente traz oculto em nossa alma. Mas, no decorrer da existência, eu que tinha medo de falar com uma pessoa, né, a gente já falou aí para centenas de pessoas. Uma das coisas que eu mais tenho feito na minha vida aí nos últimos 40 anos é falar em público. Então, vocês vejam que é possível mudar. Né? É possível você ter uma timidez assim, doentia e depois fazer palestras a tua vida toda, enfrentando públicos e se sentindo bem, porque na verdade, fazendo isso, eu estou resgatando. Né? Isso é resgate, isso é reparação. Eu estou fazendo um trabalho de reparação diante da sociedade. Não quer dizer que foram só erros do passado, também tem coisas boas, né? Como já disseram os espíritos, né? Você já foi padre, né? Eu espero que eu tenha sido um bom padre, né? Que eu tenha feito um bom trabalho como padre. Não sei como é que foi meu desempenho, né? Um dia eu perguntei para uma pessoa, eu falei para uma pessoa que me conhece muito bem, que tem mediunidade, onde será que eu fui padre, né? Ela já falou de imediato. Foi na Itália, ué. Eu nunca tinha pensado, né, que foi na Itália. Eu falei, então pode ser sim, que na Itália a gente usa antecedentes italianos também. Então não há nada que é muito possível. Eu só pensava até então no Brasil, né? Só pensava no Brasil, não pensava na Itália. Mas é claro que a Itália, com toda a sua história católica, né? Lá de longa data, então que a gente tenha vivido não só essa experiência, mas muitas outras, né? Muitas outras em terreno italiano e de outros países, né? Antes de vir para o Brasil, obviamente, e viver experiências aqui. Então, vejam bem, o crime, o erro, ele ficou oculto da sociedade, mas não ficou e nunca ficará oculto da consciência da criatura. Ela vai levá-lo consigo. E só vai realmente se sentir bem, resgatar a sua paz, quando alijar dela, né, tudo o que fez, compensando, porque ela terá que fazer um trabalho de compensação, um trabalho de reparação diante da sociedade, porque não há como mexer no passado. Não há como retroceder e alterar o que foi feito. Então, o que podemos fazer hoje, façamos. Temos oportunidade no meio social, aproveitemos. Temos oportunidade no meio religioso, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa boa. Isso é cura, é a cura espiritual de cada um de nós. Cura, né? Mesmo que a gente não saiba quais são os nossos comprometimentos, mas isso vai nos curando, vai nos libertando, vai nos dando cada vez mais e maior paz interior. Aqui aparece o contexto familiar como um caminho fantástico para que isso também ocorra, viu, gente? Porque aí nós vamos receber dentro da nossa família, ou nós vamos entrar dentro de uma família onde nós estaremos reencontrando os afetos e desafetos de vidas passadas. Então a família é um caminho maravilhoso, não tem outro, eu não vejo outro melhor, né, para que se opere esse trabalho de resgate, de harmonização entre almas, né, desafetas, vamos dizer assim, aqueles que têm dificuldade de viver um com os outros. Então a família aparece como um meio dos mais excelentes, se não o mais excelente.
E diz Joana de Ângeles que é no seio da família, em razão da convivência desde o berço, dos vínculos biológicos, mais fácil se torna a recuperação de uns e de outros, por impositivo da dependência dos que chegam, requerendo amparo. Porque a família tem isso, né? O laço consanguíneo, né? São os laços corporais, e isso tem um peso muito grande, né? Um peso para a própria consciência, é uma responsabilidade moral, não é? A gente se sente moralmente comprometido com a família, mas a gente não se sente comprometido com a família do vizinho, com a família do outro, lá não sei de onde. Mas a nossa família, a gente se sente comprometido com ela, por causa desses vínculos naturais, consanguíneos. E quando não existe o consanguíneo, vem por uma adoção, se torna a mesma coisa, né? A mesma coisa, né? Constitui a família da mesma maneira, com as mesmas responsabilidades e deveres, né? E por isso que a família se torna um meio de recuperação excelente, né, para o espírito em seu processo evolutivo. Até porque quando a gente adentra uma família, na condição de filho, a gente vem naquela dependência, né? Vem como naquela dependência. E quando temos os nossos filhos, eles são os dependentes, aí tem o nosso senso de responsabilidade também perante eles. Um nosso filho, um filho, uma filha, pode ser um afeto ou um desafeto. E isso é muito comum, né? Muito comum. A gente vai perceber claramente dentro das famílias o espírito simpático ao pai ou não simpático à mãe. Isso é comum, faz parte, né? Isso foi traçado no plano espiritual. E a família, por isso, deve ser aproveitada e sempre será utilizada como recurso de regeneração do espírito. O sofrimento é o amigo silencioso que se infiltra no espírito, diz Joana de Ângeles, a fim de que ele se eduque ou se reeduque, mediante o sofrimento, desenvolvendo em si os recursos latentes do amor, da compaixão e da caridade. Então, tudo tem objetivo. Às vezes a gente não consegue compreender, não vê bem a relação do nosso sofrimento e o que aquilo está promovendo de mudança dentro de nós. Mas promove, gente, né? Vai promovendo mudanças. Alguém da família que está sofrendo, até vem um caso aqui à frente, eu vou deixar para comentar daqui a pouco. Olha, quando, por acaso, na constelação familiar, a constelação familiar é o agrupamento familiar, né? Exista algum exemplo de expiação. Expiação. Não é prova, é expiação. A criatura está expiando. Normalmente aparece no corpo o processo expiatório, né? Aparece no corpo, é doença, é coisa séria. Deve se torná-lo, né? Esse caso de expiação deve se torná-lo uma preciosa lição de vida. Não apenas para o padecente, para aquele que está sofrendo, mas para todos os membros da família, que deverão se unir a fim de atenuar os sofrimentos do seu familiar, né? Reduzir os sofrimentos do familiar. E no que está fazendo isso, está se trabalhando, está se regenerando, está se transformando moralmente. Algo está mudando dentro da criatura, no enfrentamento daquela enfermidade, que não é dela, é do marido, da esposa, do filho, do tio, não importa. Mas ela está tendo a oportunidade de transformação. E às vezes essa transformação vai ocorrendo sem que ela perceba. Vai ocorrendo uma sensibilização naturalmente. Meu irmão, desencarnou no ano passado. Ele passou 10 vezes no processo de doença, né? AVC, outro AVC, entrou num estado assim terrível. Ele realmente chegou no estágio dos piores que uma criatura pode ficar. Dos piores, né? Dos piores, alimentação, nasal, respiração, aqui pela, esqueci o nome daqui, traqueostomia, né? Totalmente paralisado, não falava nada. Gente, complicadíssimo lidar. Não era em qualquer lugar que podia deixá-lo, inclusive, para ser ajudado. Não era. Então foi trabalhoso. Até em Porã, que ele ficou um bom tempo, em um certo lugar. E chegou até o final. O final foi muito sofrido. Aí é que eu compreendi o sentido da dor, do sofrimento de um familiar operando mudanças dentro da gente, né? Você vai se sensibilizando, porque é muito, é semana após semana, mês após mês, aquilo vai mexendo, e você percebe que vai mudando, que você vai mudando alguma coisa dentro de você, inclusive em relação à própria pessoa, né? Que depois parte. E o sofrimento era tão grande que até meu pai e minha mãe, que são vivos, né?
aceitaram com tranquilidade, né, em paz, porque viram que, depois de tudo, era melhor. Sabe, quando você fala, olha, é melhor, a gente não aguenta mais tanto sofrimento, né? Então isso é uma experiência dele, mas foi uma experiência de todos, que afetou muitos da família, né? De diversas formas. Então, assim, a gente buscar compreender, né, quando a dor visita alguém da nossa família, né, a importância de acolher aquela criatura na sua condição, da paciência, da tolerância, da caridade, né, de compreender e de procurar oferecer o melhor. Calar, né, calar o orgulho, calar os próprios problemas, esquecer um pouco de si e se dedicar integralmente, o mais integralmente possível a ela, naquilo que ela precisa. Esse é o trabalho, né? Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos nos educando, nós estamos nos transformando mediante a dor. A dor física é do outro, a dor moral, a dor psicológica, emocional, é de vários, né? De muitos. E aí ela vai cumprindo o seu papel. Agora, vejamos bem aqui. Às vezes há casos, né, de expiação. Aí não seria uma expiação, eu diria, vamos considerar uma expiação. Mas há casos de doenças que são verdadeiras expiações, né? Processos, inclusive, de outras vidas. E não foi uma injunção casual que trouxe o ser amado com limites. Aqui está falando de um caso específico, né? Mas acontecimentos que tiveram lugar em tempo próximo ou remoto, no qual os atuais familiares desempenharam um papel importante. Aqui eu não tenho eu não peguei o caso por completo, mas fala da criatura, né, que de repente apresenta um problema seríssimo como resultado do seu comprometimento em vida ou vidas anteriores. E aí então ela entra naquele processo de padecimento, de sofrimento, e vai ter os seus familiares em derredor. Mas esses familiares não estão ali por acaso, é porque eles fazem parte do contexto reencarnatório. Lá atrás também estiveram juntos, ó, em tempo próximo ou remoto, né? Eles desempenharam também um papel importante em relação àquele processo expiatório que aquele nosso familiar está passando. Esse que ora jaz no leito em processo depurativo liderou cometimentos infelizes, havendo atraído para a sua ação nefasta essas outras pessoas que hoje são seus familiares e que agora o recebem e devem auxiliá-lo na sua libertação. Ficou claro, gente? Ficou claro? Olha, esse que está hoje no leito é alguém em processo depurativo, mas que no passado liderou cometimentos infelizes. Ele foi um líder e ele atraiu para si esses outros que participaram do cometimento infeliz. Aí está falando lá daquele crime hediondo lá, tá, gente? Crime hediondo, está lá atrás, não é uma coisinha qualquer. Esses outros da família também participaram e hoje cada um vai ter a sua parcela, né, de responsabilização diante do processo. Não o principal, obviamente, sujeito ali a uma experiência dolorosa, mas os seus familiares também têm a sua responsabilidade. Então os familiares não estão ali junto dele ou dela, né, desse familiar, por acaso. Eles têm um papel também a cumprir agora. O lar, dessa maneira, é o santuário de união no qual se retificam, né? Se retificam situações penosas e ações odientas. Tá? Então, esse é um pouquinho do que nós trouxemos para a gente pensar acerca da família. Eu sei que aqui, né, muitas palestras já foram feitas acerca da família, outras serão feitas, e é sempre oportuno realmente abordar essa temática, porque ela vem de encontro a algo muito importante, premente para todos nós. A doutrina espírita, ela nos dá uma contribuição gigantesca, não é uma contribuição pequena ou grande, é gigantesca na compreensão, né, da família, a sua estrutura, a sua formação, suas responsabilidades, o seu papel. Isso é maravilhoso. A maioria das pessoas que estão aí à nossa volta, que convivem conosco, ignoram isso. Não sabem o que nós sabemos acerca da família, do seu papel, da sua estruturação, da sua configuração. Para eles é tudo, Deus quis assim. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim.
Tá? Estamos todos sujeitos, sim, a leis divinas. Porém, o que determina a nossa família, a sua configuração, a sua estrutura, é o nosso comportamento de vidas anteriores. E o comportamento da nossa vida atual vai determinar também a nossa estrutura familiar no futuro. Eu deixo aqui meu abraço, agradeço a todos, agradeço a casa por mais uma vez ter me permitido falar aqui. Tá bom? Muita paz a todos e paz para todas as famílias.